Olá para você conectado aqui na Pix TV, canal 11 do seu TMW Pix, na Gigo TV, NX Play, CDN em todo o Brasil e, claro, além das nossas redes sociais. Estamos começando mais um Estúdio 1 aqui da Pix TV. E a nossa convidada de hoje, que está sempre bem informada e ama gatos, tá? Já dando um spoiler aqui. É mãe também, jornalista, escritora e pedagoga. Seja bem-vinda ao Estúdio 1 da Pix TV, Thaíses Vasconcelos. Obrigada. Bem-vinda, Thaís. Ai, obrigada. Prazer ter você aqui. Que bom, eu também, estou bem feliz. Que bom. Vamos começar então pelo início, né? Na comunicação, né? Eu te conheço mais do rádio, foi onde eu te conheci, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Verdade, Thiago. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa história da rádio, que eu nem lembrava que tu trabalhou na época da Rádio Frequência, quando ainda era do seu Locatelli, saudoso Locatelli, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Thiago, foi assim, ó, eu me formei em pedagogia em 2008, tá? Eu me formei no meio do ano e passei a faculdade inteira, a graduação inteira com bolsa de pesquisa na Universidade Federal. Então, eu fazia pesquisa de iniciação científica, no início era monitoria, depois iniciação científica, e aquilo ali a gente recebe um valor mensal, né, para se manter. E quando eu terminei a faculdade, eu fiquei desempregada, né? E eu não consegui me colocar nas escolas aqui de Garopaba. Eu já queria voltar para Garopaba, eu não queria morar em Floripa. Saí pedindo emprego, não consegui. Alguém me disse que tinha uma vaga para secretária na Rádio Frequência. Fui lá, fiz o teste. O Locatelli disse que não ia me contratar porque eu era formada. Primeira barreira. Ele disse que assim que aparecesse uma proposta em escola, eu ia deixar ele na mão, né? Ah, sim, um receio no caso. Aí saí dali desanimada, né? 2 dias depois eles me ligaram para dizer que tinham gostado da minha voz. Se eu podia fazer um teste. Tinha aberto uma vaga para locução. E aí eu fiz e peguei. No escuro, não tinha experiência nenhuma. Nunca tinha trabalhado com isso? Nunca. Nem passado perto da rádio, assim. Quando eu estava na graduação ainda, uma vez o meu computador deu problema, eu levei ele para consertar em Floripa. E era uma empresa que consertava computadores e do lado tinha um estúdio de gravação. Eles eram irmãos. O rapaz fazia as gravações dos jingles, as propagandas do Estado, do governo do Estado. E ele me perguntou se eu não queria fazer um teste. E eu não levei a sério. Não levei a sério, não fiz o teste. Ele até me deu uns textos para eu estudar e voltar, e não voltei. Já tinham gostado da tua voz, Foi. Então. Aí, então, eu entrei na Rádio Frequência em 2008. Eu fiquei, eu acho que, uns 4, 5 meses ali. Até me chamarem numa escola. Quando me chamaram para uma escola, eu virei as costas e fui para a escola. Fiquei 2 anos na educação, mas eu morria de saudade. É? Morria de saudade, porque aquele período da Frequência com o Locatelli foi muito legal. Tinham as dificuldades, mas eu tive um colega muito legal, o Gilmar. Gilmar Campos. O Gilmar me ensinou muita coisa. Teve muita paciência de me ensinar muita coisa. Conheci muita gente legal no meio, assim, né? E Tony Camargo também foi um professor bem legal que eu tive. Tinha uma voz muito boa, né? Tinha uma voz muito boa, era um baita apresentador. E aí fiquei ali esse período, foi um período curto, né? Mas foi o suficiente para deixar uma saudadezinha, assim, né? Então, assim que me chamaram de volta, aí já era de outro proprietário, né? Da Rede Souza. Aí eu voltei. E aí, somando tudo, fiquei 6 anos na rádio. E a experiência na sala de aula não foi a contento? O que aconteceu para te largar a sala de aula, já que era a tua formação, para retornar para a rádio? Thiago, bem distante do que eu queria. Bem distante. Eu trabalhei 1 ano na educação infantil, que não é a minha área era supervisão. E depois 1 ano, já mais próximo da minha área, né, numa coordenação escolar. Foi bacana, foi enriquecedor, mas quando a minha filha nasceu, em 2011, eu tive que fazer uma escolha, né? E aí eu escolhi ficar somente com a rádio. Quando a gente não tem filho, assim, a gente se desdobra em tudo que é lugar, né? Eu trabalhava das 7 ao meio-dia na escola, saía correndo, ia para a rádio, voltava para a escola, sabe? Era uma coisa muito louca, assim. E depois a gente tem que fazer uma escolha, e eu optei pela rádio. E logo que a minha filha nasceu, também já me ofereceram a coordenação da rádio, que foi onde eu fiquei de 2011 até 2015, né? Sente saudade daquele período da rádio?
Não, eu não sinto saudade. Não? Foi muito legal, tá? Assim, foi uma oportunidade legal. Eu conheci muitas pessoas, me abriu muitas portas. Me construí como profissional, como pessoa, né? Mudei muito de lá para cá também, porque a questão de coordenar pessoas, para mim, é muito complicado. Eu sou uma pessoa difícil, chata, exigente. Já foi minha chefe? Já fui tua chefe. Eu sou bem exigente. E aí, na época, eu também não sabia lidar muito com isso, sabe, Thiago? Uhum. A gente não consegue dosar, né? A imaturidade também, né? Eu vejo... Hoje, o meu balanço é esse, assim, um pouco... Muito de maturidade, inexperiência, e não ter um molejo, assim, para saber até onde vai essa exigência, até onde a gente está extrapolando, né? E eu extrapolava. Então, para mim, foi uma experiência desgastante. Quando eu saí de lá, eu estava estafa, assim, bem cansada mesmo. Porque numa rádio pequena, assim, né, de cidade como Garopaba, 20 mil habitantes, 30, né? Agora já está 28, de 25 a 28, né? Mesmo assim, as rádios, a estrutura é pequena, enxuta, então tu acumulava funções, né? Exato. Eu lembro que além de tu coordenar toda a equipe, estar preocupada no que ia vir no dia seguinte, tu tinha o teu programa que tu tinha que apresentar. Né? Eu apresentava 2 programas ao vivo, um de manhã e um de tarde. Eu coordenava a rádio, arrumava a programação, fazia escala de pessoal, principalmente para programação no sábado, domingo, feriado, cobertura de evento, Verão, né? Tinha... Isso. Eu vendia e eu cobrava. Então, assim, e editava, né? A gente grava, a gente edita, Sim. A gente é multi, né? e hoje cada vez mais, né? Então... As redações, falando de jornalismo geral... a gente tem que se desdobrar. Eu acho que tudo que a gente faz... A gente tem que saber fazer de tudo um pouco, assim. Principalmente, né, hoje eu estou no jornal. Eu acho que a gente tem que entender de tudo um pouquinho, assim, né? Mas tu tem que ser especialista em alguma coisa, Sim. né? Tu tem que ser especialista em alguma coisa. Acho até para te dar o prazer do trabalho, Lógico. né? Para fazer aquilo que tu gosta, né? A gente sabe, eu gosto disso, de apresentar, mas eu sei que por trás disso eu tenho 1.500 burocracias que eu tenho que fazer. Mas acho que o que eu mais gosto é o que tem que me evidenciar mais, né? Para me dar esse prazer de querer continuar. Para dar prazer. Tem que ser para ser bem feito, a gente tem que gostar muito do que faz. Isso. Né? Eu acho que isso é o que diferencia. A área da comunicação é uma área que eu acho que seria impossível a gente trabalhar numa coisa se não gostasse daquilo ali. Porque é uma entrega, né? Tu te doa, tu dá a tua imagem, tu dá a tua voz, tu dá o teu pensamento. Então, como é que tu vai fazer isso se tu não gosta? Tua responsabilidade, né? Falando de notícia, de... E eu acho, Thaís, para complementar o teu posicionamento, muito mais relevante essa parte de quando você absorve muita coisa, né? Você, desde edição, a gerenciamento, a locução, ao mesmo tempo tudo envolve a comunicação, né? Como você lida com as pessoas, com o público. Você não sente nem um pouquinho de saudade de estar no ar, conversando com os ouvintes, assim... Essa experiência, como é que foi essa experiência? Como é ter esse contato com o ouvinte, né? Não digo somente com a rádio, mas esse contato direto com o ouvinte. Manu, a saudade do ar, ela é uma coisa que acompanha a gente, acho que a vida inteira. Às vezes eu sonho que eu estou apresentando um programa, que eu estou comunicando. Então, se tu me pergunta assim, sente falta? Eu não sinto falta daquele todo, né? Uhum. Mas a locução, ela é uma coisa muito massa. Eu acho meio mágico aquilo de imaginar que tu tá entrando na casa de várias pessoas. Eu tinha uma comunicação muito assim, eu me comunicava diretamente com os ouvintes. Eu tinha uma lista já. Eu tinha uma lista com os nomes das pessoas que me acompanhavam, que eu sabia que me acompanhavam. E todo dia botava mais umzinho ali, né? Eu ficava sabendo. Então eu mandava o oi para dona fulana, o que tá saindo de almoço aí hoje, né? E aí, seu ciclano, olha, vai chover hoje, hein? A partir das 14 horas. E eles me ligavam para dizer, tu é muito danada, como é que tu acertou, menina? Que choveu mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E até hoje, eu tenho amigos que eu fiz na rádio através da locução. Fica, né? De tomar café junto, de conversar, de saber como é que tá da vida, né? São amigos que eu fiz que eles eram meus ouvintes. E eles estão sempre ali, né? A rádio a gente falava em outro
outro programa que a gente estava realizando sobre essa questão da companhia, a importância da companhia do rádio, né? Assim como eu pegava o programa, te substituía, né? Acabava o teu programa, entrava o meu Jornal do Dia. Eu pegava esse público também. Então, tinha uns que eram fiéis, né? Eles ligavam e era muito engraçado. Porque a secretária da rádio, fulano tá aqui, ela quer falar contigo. E ela queria falar, além de ela nos ouvir no rádio, ela queria falar com a gente pelo telefone. Isso. Era muito engraçado isso. Interessante. Eles criam um vínculo. Vínculo com a gente, assim. Eu lembro que antes, bem mais... assim, em 2010, ali, que eu estava grávida, e um pouco antes da minha filha nascer, eu caí da escada na rádio. Nossa! E alguém falou, naquele dia daí eu não trabalhei, né? Fiquei de repouso, e algum locutor falou que eu naquele dia eu não iria apresentar, porque a Thaís teve um problema, caiu aqui na rádio, né? Ela tá de repouso, aquela coisa, rádio de cidade pequena, né? Eles falavam de tudo. E no outro dia eu fui trabalhar e a mulherada ligava. Meu Deus. E aí eu já comuniquei que eu ia pegar a licença, já que eu já ia sair a partir dali, e me ligavam, que Nossa Senhora do Bom Parto, te dei uma boa hora, minha querida, que não sei o que não sei. Isso é muito bacana. É muito legal. Né? E eles são fiéis praticamente, né? Eles te ligam, sabem às vezes até a tua data de aniversário. Sabem tudo. Mandam presentes, né? O que recebi de presente, né? É impressionante. Comida, bolo, torta, salgado, olha, tainha. Ficava um cheiro bem agradável na rádio. Mas é muito legal. Essa parte é muito legal mesmo. Isso aí tu sente saudade, Isso eu sinto contato, saudade. né? A comunicação, assim, de lidar com as pessoas. Hoje eu consigo manter alguma coisa disso com a escrita porque eu vou na casa das pessoas, né? Para entrevistas e tal, né? Visito a casa das pessoas. Semana passada eu voltei na Serraria, já é a 3ª ou 4ª vez que eu entrevisto o seu Zanelato. Vou lá, sento com ele, com a Dona Maria, converso, né? Fico sabendo como é que estão as modas para lá, as novidades, né? E isso é uma troca muito legal. Isso não tem preço. É o que eu mais gosto da parte do que eu faço, assim. Tu descobriu essa vertente da escrita paralelo à rádio, né? Porque tu tinha uma coluna no jornal, acho, né? E tu já escrevia para a revista VIP, né? Não, a VIP eu comecei em 2015, no mesmo ano que eu saí da rádio. E aí eu comecei com a VIP. Eu acho que com a VIP eu escrevi 11 revistas. Que é uma revista, recomendo até para quem não conhece, né? Dá uma conferida porque... É muito bonita, né? Muito linda. Evidencia Garopaba realmente como ela é, né? Nossas histórias, né? Nossas pessoas, nossos causos, nossos lugares. Eu acho que é uma revista que bota Garopaba, assim, no topo, né? Da esfera do turismo, assim. E a VIP era 2 vezes por ano, né? Então, eu escrevi 11 edições. Nossa, muita história já. E aí, como é que tu colhe essas histórias? Como é que tu pega essas histórias? Porque a tua parte era mais a questão cultural também, né? A ligação cultura-turismo, que é um braço da cidade, né? A gente sempre fazia reunião de pauta, né? Uma reunião antes, e ali cada um trazia, assim, eu tinha vontade de saber sobre a corrida de barco, como é que funciona, e a gente ia anotando aquilo ali, né? Fazia um briefing. Aí depois nós fazíamos uma seleção. Isso aqui nós falamos há pouco tempo, uma coisa parecida, né? Quem sabe a gente volta naquele assunto que a gente falou, a gente aborda tal coisa, agora tem tal evento, né? E aí a gente consegue acrescentar. E então a gente construía sempre assim, a ideia era pegar matérias de diferentes pontos da cidade e colocar na mesma edição, para ser bem variado, né? Essa era a ideia da revista. E conseguia fazer isso? Sim. Conseguia? Eu gosto muito da revista. É um xodó, assim. Eu acho um trabalho muito bonito, sabe? Sempre que ela finaliza, eu fico surpresa de ver como ficou bonito. E confesso que quando eu leio as matérias, que é raro eu ler. É bem raro eu ler o que eu escrevi. Eu reviso antes de enviar. Acho que tá, se eu vejo que está perfeito, assim, que está do jeito que eu gosto, eu mando e depois eu não leio. Não lê mais. Não. Mas, assim, se eventualmente eu pego aquela revista meses, anos depois, e leio algum trecho, eu fico assim, que legal que eu escrevi isso aqui.
Arrepia. Eu fico bem surpresa mesmo. E dessas histórias que tu escreveu, né? De 11 revistas que tu fez? Isso? 11. 11 revistas. Alguma te marcou? Tem uma memória afetiva mais especial? Tanto na escrita ou desse momento que tu foi até a casa do entrevistado? A gente fez uma matéria muito bonita sobre a farmácia, que foi do engenho do vô Zeca. Que fala isso que nos deixou essa semana. Foi. Né? E no momento que o vô Zeca faleceu, que veio a notícia, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, puxa vida, que bom que a gente conseguiu fazer esse registro. Sabe? Nós entrevistamos ele, entrevistamos o Biluca e fizemos uma matéria muito bonita. Na diagramação, inclusive, colocaram metade do rosto de um com metade do rosto de outro. Assim, essa questão da continuidade, né? De pai para filho, né? Então, achei aquela matéria muito bonita. Nós tivemos a oportunidade de escrever sobre a Ilha do Coral, que também foi uma matéria muito legal que eu fiz. E... Bom, são tantas pessoas. Eu sempre tive curiosidade. Agora vou pegar uma curiosidade minha. O que tem lá na Ilha do Coral, afinal? O que tu conseguiu descobrir de lá? Porque é uma história mística, assim, né? Agora eu não lembro o nome dele, um senhor que morou lá há muito tempo, né? Então eu foquei bastante na história dele. Tu conseguiu pegar essa história dele? Foi difícil. Não foi fácil. Foi lá entrevistar ele lá na ilha mesmo? Não, ele não estava mais vivo. Ele vai ficar preso lá na ilha. Mas ele tem parentes em Cova Triste ou... Ele tem parente em Cova Triste, né? Aqui em Paulo Lopes, né? Perto de Paulo Lopes ali. Isso. E tem a questão dos... Como é que chama? Rupestres. Inscrições rupestres. Isso, também. Mas tu não esteve lá na ilha? Não. Tu contou a história? Não, sabe por quê? Porque nós fomos até lá perto, certo. Né? Mas Thiago tinha que nadar até lá. Sim, se eu vou nadar, Thiago, minha vidinha, eu, hein? Fundo. Não vou. Não, lá não tem fiquei como tu no barco, ancorar, fiquei no barco, olhando assim, tá visto. Já registrou. Tá registrado. Só pra ver se não tinha ninguém lá A mesmo. VIP já me botou em várias enrascadas, aquelas trilhas que eles me botam pra fazer. Toda edição tem que fazer história de uma trilha, menina. A última trilha eu saí com... Rasgou a calça. Tive que descer aquela muralha que tem lá atrás da Silveira, onde tem uma carranca gigante, assim. É lindo aquilo lá, né? Quem sempre me leva ela é condutora ambiental, a Gabriela Lopes. Conhece, Manu? Uma querida. Muito paciente ela é comigo. E aí ela me leva em tudo. Eu sempre digo para ela, olha, é lindo, maravilhoso, tá visto, não volto mais. Tá né? bom. Agora já estavam dizendo que é para escrever sobre a Pedra Branca. Sim. Eu falei, bom, a Pedra Branca eu já fui, né? Eu falo sobre o que eu vi. Então, de trilha tu não gosta muito, essa aventura... Ai, Thiago, sinceramente, aranha, cobra, mosquito. E os mosquitos, as muriçocas, elas têm uma coisa comigo. Eu entrar, pode ter 15 pessoas, eles veem tudo em mim. Então, não. É muito perrengue, né? A gente passa uns perrenguinhos também. Passa. É atoleiro, enfia o pé na lama, pneu que fura. Quem vê a revista pronta e não imagina tudo o que tu passou pra... mas ela só escreveu, né? Quem vê close não vê corre, né? É verdade. É, a coisa pronta ali, mas nós já passamos alguns, assim. E de subir, se perder, meu Deus, mas aonde que é? Eu tô indo lá, não tô achando onde é que é, e umas coisas assim. E continua escrevendo para a revista. A revista deu uma pausa, né? E... A pandemia teve alguma coisa a ver? Também. Mas ela vai passar por uma reformulação. Que bom, né? Eu estava conversando com o André, que é o proprietário da revista, né? E em breve vai ser anunciada essa reformulação aí. Mas vai voltar com o mesmo um foco de reproduzir o que a gente tem de bom, né? Sim. Mas tu me perguntou também sobre uma das matérias mais bonitas que eu já fiz, que eu gostei. E eu lembrei de uma que eu fiz sobre o Centro Histórico. E que eu gostei muito de fazer. Eu busquei falar com vários artistas do Centro Histórico. E eu trouxe o Centro Histórico como um lugar de arte em Garopaba. Como onde a arte brota,
Brota das calçadas, brota das paredes, brota em tudo, né? E trazendo assim o como é importante valorizar, preservar, valorizar, dar espaço para essas pessoas. Conversei com muitos artistas que tem ali. Foi muito legal. Conversei com a Thaís Helena, que faz os azulejos. Sim. Conversei com o Mano Red. Conversei com a Suzana, que também faz os azulejos. Com o pessoal da Santo Ofício, que fez aquela fachada linda na loja deles, né? E ficou muito bonito. A matéria ficou muito bonita. Muito legal essa parte também de perpetuar, né? Perpetuar a história do município, das pessoas, porque acaba que acontece, né? Alguns... Por exemplo, o seu Luca, pessoas que eram marcantes acabam partindo, né? E ter esse registro é muito importante para a sociedade, né? Para a cultura local também, né? Essa importância. Daqui a 10 anos, alguém lê sobre aquilo e tinha essa pessoa que fazia os barquinhos ou que fazia um artesanato lá no centro histórico, que é marcante, né? É verdade. Eu gosto muito de registrar essas pessoas, registrar essas histórias. Eu sempre escrevo pensando que é um registro para a posteridade. Né? Que a gente vai usar aquilo ali. É atemporal, né? São matérias atemporais. Elas não têm data de validade. Elas não deixam de ser atuais. Tu vai ler aquilo ali daqui a 10, 15 anos e eu tomei esse cuidado de que ela seja interessante para ti naquele momento. A Dona Wanda... Eu ia perguntar sobre a Dona Wanda, que pega esse link que a Manu falou. A Dona Wanda foi... um presente que Deus botou na minha vida, assim, porque eu tive o prazer de conhecer ela, que ela foi minha catequista. Nossa. Ela me deu catequese quando eu era criança, né? Mas muitos anos depois, então, acho que foi ali por 2017, 2018, eu fui lá, perguntei se eu podia entrevistar ela. E aí ela, meio desconfiada, né? Não, tá, vem. Do jeitinho. E aí eu fui lá, tomei um café da manhã com ela, mas me contou toda a história. E é uma história, assim, Sim. inspiradora, que eu acho que é um marco na história da cidade. Porque, inclusive, ela tem ela se alinha muito com a história do João Orestes de Araújo, que é outra pessoa que, para mim, é aquela... Aí já entra no jornal, né? Mas o trabalho que eu fiz para o jornal sobre o João Orestes de Araújo foi um marco na minha caminhada, na comunicação. Então, ela tem essa história muito bacana, com a história da emancipação de Garopaba mesmo, né? E além de ser uma mulher inspiradora, Sim. forte, guerreira, né? E ela teve uma história de vida bem sofrida, bem assim, sofrida, né? E ao mesmo que tempo... poucas pessoas conhecem essa história dela. Quando ela me contou também, eu não conhecia. Foi muito gostoso entrevistar ela. Depois disso, eu tive a oportunidade de conversar com ela várias outras vezes sobre um outro produto que eu estava desenvolvendo, e aí sentar, conversar, né? Ela é muito querida. Foi muito legal. Que bom. E sobre essa questão da escrita, que a gente está falando agora, a escrita da revista, né? Que tu conta as histórias e tal, mas agora tu está num outro projeto, que é o Correio da Praia, um jornal que é o mais novo jornal da cidade, né? Já faz 2 anos, eu acho. Isso, fizemos 2 anos. E aí tu entra numa outra área da escrita, que é a questão das notícias, né? Que aí entra o que é quente, o que é notícia, né? Que tem um critério de notícia. Conta um pouquinho pra gente... Como é que tu lida com esses 2 tipos de escrita, né? Ou se tu insere no jornal esse teu gosto da escrita um pouco mais romantizada, ou que fica no sentido mais literário, assim, né? Eu tenho tentado trazer para o jornal matérias nesse estilo, porque eu percebi que teve uma aceitação muito boa. As pessoas gostaram muito de conhecer as pessoas, de conhecer os lugares de Garopaba, né? Então, e ao mesmo tempo eu notei que tem dado uma leveza para o produto final, né? Porque a notícia é pesada, né? A notícia ela é pesada, ela é cansativa e é triste, porque tu tem que noticiar óbitos. A gente está vivendo um momento muito triste da nossa história e eu já tive que noticiar vários óbitos numa mesma edição. É sofrido, é cansativo. Em algumas edições eu termino exausta, muita dor no corpo, dói mesmo, assim, ó, só de encostar dói. E essas matérias, elas dão uma leveza, sabe? Dão uma coisa assim, tipo, é como se dissesse assim, olha, quando isso tudo passar, vai lá conhecer a serraria, que tu vai gostar, né?
Olha, tu pega esse final de semana e vai lá conhecer lá a figueira da Anita Garibaldi, que vai te fazer um bem danado. A gente está vivendo por um momento muito difícil, né? Mas a gente não pode só noticiar o que é difícil. Exato. Tem que ter um equilíbrio, Tem. né? E desde o início da pandemia, então, eu venho tentando dar esse equilíbrio, assim, de trazer umas matérias sobre pessoas, né? Sobre histórias, sobre lugares. Não só sobre as notícias do dia a dia. O que é factual, né? Sim. E essa questão do registro, assim como a Manu falou, né? É comum tu ver, né? Ou tu ir revisitar um entrevistado, como tu falou, Serraria é uma comunidade bem pequena aqui da cidade, que dá acesso à Pedra Branca, uma das trilhas mais bonitas da cidade, assim, né? Que se vê a cidade do alto, para quem não conhece, é bem legal. E nessas casas que tu vai rever ou refazer uma entrevista, né? É comum tu ver o teu jornal, a tua revista, que tu já noticiou ele ali guardadinho, registrando. Vejo. É comum isso, né? Vejo, e é muito legal. É muito legal. Isso marca aquilo que a Manu falou, né? De registrar, porque daí as pessoas querem se ver, né? Ó, saiu no jornal, né? Tem aquela velha... Isso, não, eles deixam lá guardado. É bacana isso aí. E voltando a falar do jornal, como é que tá hoje em dia, assim... Claro, agora a gente está na pandemia, né? As notícias do Covid são as notícias de última hora, né? Vacina, chega vacina, não vacina. Número de óbitos reduziu, mas a gente teve um período ali com bastante óbitos na cidade. A gente chegou a 43, né? Eu acho que foi 43. E como é que vocês mesclam, assim? Como é que é a seleção para mesclar, para não ficar só um jornal cansativo, né? Como tu falou, né? De só notícias ruins ou pesadas e ter ainda essas matérias. Como é que vocês trabalham, assim? Eu sei que é uma equipe enxuta, né? Que vocês têm, né? Nós somos em 4. Nós temos um comercial, um diagramador, que é o Kim, né? O comercial é o Márcio, que é o dono do jornal. Uhum. O Kim Ferrão faz a diagramação. Eu faço a escolha das pautas, né? E a Paula Porcelo, que me ajuda, ela é jornalista, né? Ela também escreve, faz a revisão. A gente é eu e ela ali nesse jogo e mandando para o Kim para diagramar. A gente passou a trabalhar à distância também por causa da pandemia. Logo na primeira semana o Kim ficou em casa e está até hoje. A gente faz tudo à distância, tudo remoto e funciona. A questão das matérias... Eu vou anotando, o jornal é quinzenal, né? Então, ao longo da semana, eu vou anotando o que é interessante, o que está em evidência, o que estão falando, né? Surgiu um problema aqui, surgiu uma situação ali, olha, estão falando de tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vou anotando. Faço a lista, mas aí são os factuais. Uhum. Depois que eu fechei essa lista, eu incorporo nessa lista algumas matérias que sejam interessantes da gente colocar, para dar essa leveza que eu te falei. Claro. Né? Então, por exemplo, na última edição agora, como a gente está chegando aí nas Olimpíadas já, né? A gente trouxe a história da Filó, que é uma moradora de Garopaba e que é uma campeã olímpica, né? Ela participou, inclusive, daquela final polêmica com Cuba, né? Que teve aquela brigaçada toda, a história dela fantástica. Quem escreveu foi a Paula. E eu, lendo a matéria, eu ri e chorei. Foi muito engraçado, assim, a narrativa, né? Então, eu acho que isso é bacana. Se a gente vai entrar na casa da pessoa, a gente tem que levar coisa boa para a pessoa também. E Garopaba tem isso, né? Tu encontra aqui, às vezes, um atleta. É comum de a gente lidar aí nas esquinas com alguém famoso. Tem muita gente legal morando em Garopaba. Vem gente de tudo que é lugar do mundo para cá. Tem muita gente legal. E falando em atletismo, Olimpíada, vocês na edição anterior, se eu não me engano, vocês falaram acho que foi o professor Rui Barcelos que trouxe uma coluna sobre um garopabense que foi Adalberto. Adalberto, né? Isso, ele foi para as Olimpíadas em 1932. Olha só, gente. E uma coisa surreal, né? Surreal. Nossa, e surreal também são as dificuldades que ele passou para ir para lá. Sim. Entrou em navio. Vendeu café. Teve que vender café para pagar a passagem, uma coisa de louco. Chegou lá, ficou em último lugar, né, na competição. Mas é um garopabense, né? E teve toda essa batalha para ele realizar esse sonho dele, que era em Los Angeles, né? Essas Olimpíadas. Não queriam deixar ele ir, né? No começo. Olha, é muito bizarra a história. E o professor Rui trouxe esse artigo, que é o artigo do leitor. É um espaço que a gente tem para o munícipe participar, com textos, opiniões, crônicas, críticas, né? Trazer poesias
produção do munícipe. E aí o professor Rui mandou esse texto, nós colocamos, os vereadores entraram com uma solicitação na Câmara, um requerimento, sei lá como é que chama, uma indicação para que colocassem o nome de uma quadra de esportes como atleta olímpico Adalberto, né, e o sobrenome dele, e foi. O jornal contribuiu com... Eu achei bem bacana. Muito legal. E a Manu descobriu algumas coisas aí, né? Além da comunicação, né, Manu? O que tu descobriu mais sobre a Thaís? Descobri que ela ama gatos, gente. Ela é apaixonada. Como é que é o nome do... Acho que é o Simba? O Simba. Viu? Eu tenho. O Simba. Tenho 8 gatos. Nossa. 8. E como é que é cuidar desse gato? Olha, Thiago, é um prejuízo. Assim, eu passei a vida inteira querendo ter um gato só, porque eu passei a minha infância vendo a minha avó com muitos gatos, minha mãe com muitos gatos. Já vim de família, então. Então, meio traumatizada com isso, eu sempre pensei, não, eu vou ter um gato só, né? E aí, na vida adulta, eu tive uma gata só. A Mia ficou comigo 3 anos. Mas minha avó faleceu. Hoje está fazendo 1 ano que a minha avó faleceu. E a minha avó era a líder da família em termos de gatos e cachorros, né? E eu herdei essa família dela. Então, hoje eu tenho 5 gatos, que são da minha avó, e 3 meus. Então, são 8. E ainda tem 5 cachorros. Nossa, 5 cachorros? E os cachorros e gatos, como é que é essa... Dizem que os cachorros apanham, né? Dos gatos. Apanham dos gatos? Tem alguns gatos lá bem perigosos. Tem. Gato pode ser bem... É bonitinho, mas é... Ordinário. Bonitinho, mas ordinário. Eu tenho um lá que é terrível. Mas eu sou apaixonada pelos meus gatos. Apaixonada. Que legal, que legal. Thaís, hoje aconteceu um episódio que eu vi na rede social, tu ajudou a... Tu tem muito disso, você se engaja, né, nas redes sociais, a Thaís é muito ativa. E ela... 100%. 100%. Com ela não tem meio termo, né? E aí eu vi que tu ajudou um cachorrinho perdido, né, que encontrou o dono. Conta um pouquinho essa história. Isso aí é o seguinte, Isso é só uma de várias que tu já contribuiu. Cheguei em casa hoje e aí o inquilino estava segurando um cachorro no colo. Eu falei, uai, esse cachorro aí adotou, né? Não, a vizinha ali de baixo trouxe. Disse que é para eu te entregar, porque tu é uma protetora de animais. Aí eu falei, mas eu não sou. Eu tenho os meus, mas eu não, né? Eles confundiram. Cada um que cuide do seu. Entendi. Do seu problema. E isso é um problema que a gente tem muito grande aqui em Garopaba, essa consciência em relação aos animais. Então, assim, eu sempre comento isso e vou aproveitar que eu estou aqui para repetir. Claro. Se aparece um cachorro abandonado, um gato machucado para ti, não é para tu transferir o problema para outra pessoa. Pega e resolva. Leva no veterinário, bota no Facebook, divulga. É assim que todos os protetores dos animais fazem. E aqui a gente tem muito essa mania de achar que alguém vai resgatar. Vem aqui resgatar que tem uma ninhada. Joga pro outro, né? Isso. Protetor, foi né? o que fizeram hoje, né? Fizeram contigo. Transferir a responsabilidade, né? Mais fácil, vai lá, pega lá que tá melhor. Eu falei, não, negativo. Olha, não tragam mais pra minha casa, tá? Próxima vez vocês resolvam. E aí eu peguei, então, o cachorrinho era cego, idoso e cego. Meu Deus. Aí botei foto dele no Facebook... E em 2 minutos já localizei a dona, que também estava procurando desde ontem. Ele estava desde de manhã desaparecido. Mas foi uma choradeira quando elas encontraram o cachorrinho. Tadinho. Foi. Choraram um monte, o cachorrinho ficou bem feliz. E aí, rapidinho, a gente soluciona. E qualquer um pode solucionar. Não é porque fui eu. Até a pessoa que levou para minha casa, se botasse a foto no Facebook como eu botei, também teria achado o dono. Porque isso todo mundo compartilha, né? Isso é natural, né? E aí, mas aí eu não quero gastar com veterinário. Gente, para gastar a gente resolve. A gente faz vaquinha, a gente se ajuda. Quem gosta de bicho é muito solidário nesse aspecto. E as clínicas veterinárias também são muito solidárias, assim, elas penduram e negociam, parcelam, sabe? Que bom, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa consciência de que se aparecer um problema para mim, eu não vou transferir esse problema para outra pessoa, eu vou resolver. E eu acho que é no geral, né? Não só em questão de animais, mas no geral, qualquer coisa, se precisar de alguma ajuda, uma família precisando de alguma ajuda, você também pode argumentar isso, né? Tentar resolver isso da forma melhor possível, ou pelo menos
uma pré-resolução para posteriormente a pessoa se ajeitar e buscar novas funções. A gente está acostumado a passar muito mais responsabilidade e realmente só dizer assim, aquela pessoa está com problema. Tá, mas e aí, o que a gente vai fazer para resolver, né? E aí, no fim, essa coisa, por exemplo, em relação a famílias que passam dificuldade, que precisam de cesta básica, a gente acaba sobrecarregando sempre 2 ou 3 pessoas na cidade, sendo que a gente mesmo pode resolver. Né? Eu não tenho condições de comprar uma cesta básica. Tá, mas quantas pessoas moram na minha rua? Eu tenho 7 casas. Eu posso ir de casa em casa? Se um der 1 litro de leite, o outro dá um óleo, o outro dá um arroz, o outro dá um feijão, né? Eu posso somar, eu dou o que eu consigo dar. Claro. Mas não transferir e sempre passar para as mesmas pessoas, né? Essas pessoas são massacradas no fim. Sempre cai no ombro de alguém, delas. Né? E ainda passa por ruim, né? Que ainda acaba dizendo, não entregou 1 quilo de açúcar para mim, entregou 1 quilo de açúcar para você. Você vira o fuzuê, a pessoa que está tentando ajudar ainda acaba, né, sofrendo críticas, e eu acho que tem que equilibrar isso, né? E aí, Thaís, nesse meio tempo ainda sobra tempo para ser mãe. Sim, sim. Conta pra gente. Thiago, assim, o jornal, sendo quinzenal, isso me trouxe uma outra qualidade de vida, né? Eu consigo equilibrar bem. É corrido, né? Mas eu consigo me dedicar para minha filha, fazer almoço, preparar o café da manhã. Eu gosto que todo mundo se alimente junto, prezo muito por isso. Adoro ficar em casa. Não pago imposto para ficar em casa. E ela adora ver novela também. Sou noveleira, adoro ficar em casa. Então, eu prezo muito por isso. Então, para mim, esse tempo hoje que o Correio da Praia me dá é sagrado. Mas é uma escolha, né? É uma escolha de vida. Esses tempos, inclusive, nós 2 conversamos sobre isso. Verdade. Logo que o teu blog saiu do ar, isso. Né? Eu achei estranho, te mandei uma mensagem, nós conversamos um tempão sobre isso, né? Sobre essas escolhas que a gente acaba tendo que fazer. São prioridades. E aí a gente tem que se priorizar. Qualidade de vida, né? Né? Porque chega um momento... Eu já passei por isso, de estar estafada, de muito trabalho. Eu estava fazendo jornal, eu estava fazendo revista. Eu tive um período com redes sociais, entre a rádio e o jornal. Eu fiquei 5 anos, né, quase 4 anos com redes sociais. Então, eu estava com 8 clientes, jornal, revista e ainda escrevendo um 3º produto para uma pessoa que tinha me contratado. Eu pirei, eu não tinha tempo para mais nada. E a gente que trabalha com criação, né? Tudo é criação. A Manu é publicitária, ela tem que criar uma peça. Nós somos jornalistas, temos que escrever um texto, né? Então, se tu não está preparado para sentar ali, né? Ter aquele momento de escrever, ter aquela inspiração, porque tudo é inspiração, né? A gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Não. Essa é a realidade, né? Exatamente. E era o que acontecia comigo. Eu me dei conta porque eu estava produzindo jornal, isso foi em 2019. Tinha 5 páginas do Word abertas, 5 assuntos iniciados, e eu não conseguia terminar um. Eu estava escrevendo um, vinha a ideia para outro, eu botava em outro, tarará, e aí eu chegava de noite e meu coração disparava. Começava a sentir dor. A perna, parecia que eu ia sair correndo de tanto que a minha perna formigava. Aí fui no médico, né? Tive que fazer um acompanhamento. Então foi um momento de decisão mesmo, né? Foi. Aí eu abdiquei. Aí eu cancelei com os meus clientes, terminei a revista e disse, eu vou ficar só com o jornal. Que bom. E hoje é o que me faz muito feliz. Foi a melhor escolha. E falando do jornal, assim, muito se fala, né? Há muito tempo já, imagina, desde 2009 eu ouço isso, sobre o fim do jornal impresso. O jornal impresso vai acabar, a rádio vai acabar, chegou a internet, o rádio vai acabar. O rádio vai acabar. E aí agora é o jornal impresso, né? Com blog, com site, com portal, o jornal vai acabar. Claro, tem grupos grandes que têm poder, né? Já fecharam. Por exemplo, a NSC não tem mais jornal impresso. Uma revista semanal que... era para ser o contrário, né? Um jornal diário muito elaborado, cheio de profundidade. E quando eles fazem a revista semanal, eles fazem ela bem superficial. Isso eu não entendo, né? Mas volta naquilo que lá no começo tu falou. Redação enxuta, uma pessoa fazendo várias coisas. Isso. Enfim, é outro critério, né? Não é esse assunto que a gente está falando aqui.
Mas sobre essa questão do fim do jornal impresso, vocês vendem assinatura, vocês vendem anúncio, né? Uhum. E o jornal nas cidades, e onde ele consegue ser regional, eu vejo que ele não está acabando. Estão nascendo mais jornais. Exatamente, Tiago. A palavra é local. Eu não diria nem regional. Quem compra um jornal em Garopaba não quer ler notícia de Paulo Lopes. Não quer saber como é que está em Bituba. Quem lê o Correio da Praia quer saber como é que está Garopaba. E isso eu friso bastante. São 24 páginas de notícias locais. O que me interessa é o que vai ali do Campo Duna até a Gamboa. E se aconteceu em Paulo Lopes, só vai nos interessar se influenciar aqui em Garopaba. Tem algumas pautas raras que eu trago porque elas influenciam. Pedágio, por exemplo, né? Sim. Mas a palavra eu acho que é local. O jornal local, ele está crescendo. Porque cada vez mais a gente se interessa pelo que é nosso. Por que as pessoas pararam de comprar os jornais de abrangência estadual? Porque tu vai pegar, vai ter notícia de Chapecó, de Xanxerê, de Joinville. Navegantes, Joinville, e aquilo não faz parte do teu mundo. O nosso mundo é esse aqui. A gente quer saber o que tem que fazer para Garopaba prosperar, para Garopaba crescer, para Garopaba se manter preservada. A gente quer saber quem mora aqui, quem vive aqui, quem faz a cidade crescer. A gente quer saber aqui, né? Os colunistas têm que ter identificação com a cidade. Vou te citar um exemplo. Uma conhecida me disse certa vez que ia montar um jornal em Imbituba, eu acho, e que já estava tudo certo, que ela, inclusive, já tinha colunista. E aí, o colunista político eu já tenho, vai ser o fulano. Gente, é um senhor, que eu não vou citar o nome, mas ele escreve coluna política padrão, assim, para todos os jornais de Santa Catarina. Aqueles colunistas estaduais. O que te interessa ler aquilo ali? Tu vai ler, tu nem vai te lembrar depois do que tu leu. Então, a nossa aposta no Correio da Praia foi o local, e a gente trouxe a frase, que é o nosso slogan, aqui a gente se vê. Porque a gente quis mostrar para as pessoas, se tu vai abrir o jornal, hoje o Tiago vai ler o Correio da Praia. Talvez tu não esteja ali, mas vai ter alguém que tu conhece. Tu vai olhar as fotos, tu vai ver, o fulano, olha o ciclano, pô, que massa, fizeram uma matéria com a ciclano. Tu conhece, tu já viu. Então tu vai te encontrar ali, porque são pessoas iguais a ti. O localismo faz essa diferença, Isso. Né? De registrar o que está acontecendo ali. Isso. Ou aquelas pautas necessárias, né? Do saneamento básico, né? Isso faz diferença realmente porque Isso. a população quer saber, né? Uhum. E ainda mais, Thiago, com toda essa era da informação que a gente vive hoje, principalmente nas redes sociais, post, a pessoa já vê a notícia de alguém que postou, que Fake contou alguma news, coisa. né? Muita fake news, muita informação, a gente absorve muita informação. E quando se tem, eu acho que o jornal ali impresso, ele traz essa responsabilidade de algo concreto, mas que tem uma elaboração, alguém que pesquisou, que olhou o assunto, que tem mais aprofundamento, tem conteúdo, tem imagem, como a Thaís falou, das pessoas que são daqui. Então, acho que ele traz uma abordagem totalmente diferente, é um conteúdo totalmente diferente, para um público totalmente diferente também, né? Manu, o Thiago sabe, quando a gente está escrevendo conteúdo de jornal ali, nós temos as fontes, né, Thiago? Sim. Com frequência, aqui em Garopaba, porque por ser uma cidade pequena e eu compreendo isso, com frequência as fontes não querem se identificar. Não querem. E eu respeito isso, né? Mas eu verifiquei. Eu falei com a pessoa, eu peguei as informações. Como ela não quis se identificar, eu fui checar aquelas informações com outras pessoas para ver se as informações batiam, né? Então, isso é a questão assim do checar. São informações checadas, né? Verificadas. Não é eu ouvi dizer e aí eu peguei, fui lá e escrevi. Não, peraí. Eu peguei meu carro, eu me desloquei, eu fui até lá, entrevistei ciclano, beltrano, tararã. Aí eu peguei, me desloquei, fui em outro bairro, conversei com outra pessoa, a pessoa disse a mesma coisa. Aí eu voltei, tarará, 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 juntei realmente. É uma informação. Tudo isso, olha, isso aqui bate, é isso aqui. E fecha com outra coisa que eu já recebi antes, né? Porque assim, a gente vai juntando Um quebra-cabeça. as pecinhas, né? Então,
São informações checadas, não adianta. A diferença do jornalismo e da rede social é isso. Rede social, tu publicou. Não gostei, acho que não foi bem aceito, apaga. E o internauta, ela não tem responsabilidade, né? Não. Ou ele replica, ou ele compartilha, né? Ou ele recebe no WhatsApp, copia e cola no Facebook, no Instagram, joga lá para a rede social, né? É uma informação, né? No caso do jornalismo, ele não traz informação, ele traz notícia, ele traz aprofundamento, né? Uma informação, Garopaba vai ter saneamento básico, isso é uma informação, alguém jogou, né? Aí tu vai trazer quando que vai começar, onde que vai ser, qual é o investimento, quem é que vai fazer, né? Todos essa tua colocação aí só Deus sabe quando é que vai sair, quando é que vou colocar, onde é que vai ser. Eu fiz a introdução para te perguntar, com essa visão, com todas essas informações que tu tem, com toda essa bagagem que tu construiu, né, de entrevistas, de conversa, qual o olhar que tu tem de Garopaba no futuro, né? Falamos sobre saneamento, que a gente ainda não tem, é uma barreira, né, a ser rompida, né? Como é que tu avalia pelo menos os próximos 10 anos aí da cidade, com essa questão? Agora estamos na pandemia, a gente já teve uma situação de êxito, muita gente da cidade grande vindo para cidades menores como Garopaba, porque Garopaba já tem isso há muito tempo, né? Mas agora reforçou bastante, né? Tiago, eu cheguei aqui em 91, eu tinha 7 anos. Antes de morar aqui, eu morava em Maruí. Eu morei a minha infância em Maruí. Eu cheguei em Maruí com 15 dias de vida. Então, eu nunca morei no Rio Grande do Sul, como algumas pessoas pensam. Para mim, eu sou daqui. Eu sempre morei, então, em cidade pequena, né? E Garopaba, eu tô aqui desde os meus 7 anos. Para mim, Garopaba é minha vida, assim. Agora, o que me preocupa para o futuro é o que vai sobrar. Eu fico bem preocupada. Eu olho assim para os nossos morros, assim, construção atrás de construção, e me perdoem aqueles que vão se ofender, mas hoje em dia Garopaba está cheia de favela de luxo, porque é mansão em cima de mansão. O cara abre a janela da mansão e dá de cara com vizinhos trocando na casa do lado. Não tem nem área verde, gente. É uma coisa assim. Cadê o glamour de viver assim? Por quê? Para que viver assim? Para ter vista? Tá, ter vista, mas não tem espaço, não tem privacidade, não tem requinte. Eles querem tanto requinte, por isso que eu estou usando essa palavra. Sim, claro. Não tem requinte nenhum de viver assim, né? Eu acho que o requinte é o menos. Hoje, quais são as cidades que estão sendo mais procuradas? Se tu for observar hoje de turismo, as pessoas estão querendo ir lá para o Nordeste, naquelas cidades bem pequenininhas, que tem casinhas bem pequenininhas, que é tudo bem simples. Vilas, né? Vilas, ou cidades antigas, cidades de época, né? Por que as pessoas gostam tanto de ir para Gramado, para Canela, aqueles chalés, né? Aqueles restaurantes, tudo em madeira, uma coisa mais assim, um rústico chique, confortável, né? E cidades bem cuidadas, cidades limpas, cidades floridas. Eu vejo Garopaba, assim, eu fico apavorada de ver a sujeira que está nas nossas ruas. Fico apavorada. Eu fico pensando, tem tanta coisa que dava para fazer nessa cidade, gente. Eu não sei se falta criatividade, se falta boa vontade. Claro, a gente está agora num período de avaliar, porque o governo passou por uma mudança, né? Uma mudança grande, então a gente está num momento ainda de avaliar, de ver como é que vai ser, a gente está analisando, observando, né? Uma nova gestão em meio à pandemia, né? Ainda estamos numa fase de observação. Isso. Acho que é isso. Mas o que me preocupa muito, Garopaba, é o que vai ser da nossa cidade. Assim, eu vejo muita gente vindo morar aqui, a cidade não está acompanhando. Nós ainda não temos saneamento básico, não temos estrutura para receber esse monte de gente que está vindo. Esses dias eu fiquei sabendo de um levantamento superficial de que 10 mil pessoas teriam vindo morar aqui durante a pandemia. Não duvido. Eu não duvido. Eu não chequei essa fonte, então por isso que eu estou dizendo que eu ouvi falar. Eu fiz esse gancho porque a gente ouviu isso também. Mas eu não duvido, porque veio muita gente morar aqui. A pandemia acelerou esse processo de realizar sonhos. A pandemia trouxe a certeza de que a vida é finita. Porque todo mundo sabe que vai morrer. Mas a gente sempre acha que com a gente não. A gente nunca parou para pensar nisso, né? Também. Né?
Quando eu ficar velho, eu vou morar em Garopaba. Quando eu me aposentar, eu vou para Garopaba. E aí, um monte de gente passou e disse, não, peraí. Hoje eu tive num estabelecimento que o senhor que estava sendo atendido antes de mim fazia 30 dias que tinha vindo morar em Garopaba. Pois é. E pessoas como ele usaram a pandemia, viram na pandemia a hora de fazer agora o que estavam deixando para amanhã. Muita gente morreu. E nós vimos muitas pessoas próximas perderem a vida. Sim. Né? Então, a gente fica com aquela ânsia de não deixar nada para amanhã. E muita gente veio para cá. Esse sonho de morar na praia. Muito bacana. E também, gente, aquela parte de home office, né? As pessoas Exato. agora estão trabalhando tudo em casa, não precisam estar lá mais no escritório, em Porto Alegre. Hoje repente, tem essa possibilidade. Posso trabalhar lá na minha casa de verão, lá em Garopaba, vou passar um período lá e fica aqui, de repente. Exatamente. Né? Hoje tem essa possibilidade de trabalhar em casa, né? Então, assim, eu vejo que me preocupa o futuro no sentido, assim, de estrutura. Planejamento. Como né? é que nós vamos fazer para crescer, para continuar recebendo essas pessoas que estão vindo morar aqui? O que vai ser mantido? Eu vejo o centro histórico, me dói o coração de ver o centro histórico. Eu vejo assim, meu Deus do céu, como é que pode, gente? Tem cidade que a gente paga para entrar no centro histórico da cidade, e aqui é essa bagunça. Por que não cuidam das casas? Por que não... Tinham que dar um incentivo para esses moradores quererem manter as casas deles nos formatos originais. Sabe? Eles tinham que ter um benefício, um incentivo para que eles quisessem manter a casa deles naquele padrão. Eu tive viajando em 2018, eu fui em 2018, 2019, agora já não sei. Eu fui em Bento Gonçalves, que eu queria muito conhecer, acho que é a rua de Caminhos de Pedra, que são casas dos colonizadores lá. E todas elas viraram comércio. A maioria delas, né, virou comércio. Então, tem restaurante em casa de pedra, restaurante em porão, a mesa fica em cima de um poço de água, botaram um tampo de vidro e ali fica a mesa, sabe? Muita coisa legal. Casa de vinho, casa de geleia, casa de tear, e é tudo numa mesma estrada. E está tudo preservado. Tudo preservado. Mas aí o que é interessante, né? Porque daí num dos lugares que eu entrei, eu perguntei, eu falei assim, e todas essas casas de pedras já estavam aqui preservadas, assim, ou para participar, porque é um convênio, né? Foi o desenvolvido o projeto da rua, dos caminhos de pedra. Aquela região ali, certamente. Eu acho que foi desenvolvido esse projeto, então, para estimular a rota, economia, né? Na rota dos caminhos de pedra. E aí eu perguntei como é que funciona, ou construíram, né? A pessoa comprou um terreno e construiu. Não, somente os que já estavam aqui. Ocorre que muitos dos filhos, dos herdeiros, já tinham rebocado as casas. E eles tiraram o reboco para mostrar a parede de pedra para poder fazer parte dos caminhos de novo. Tu olha só. Então... E aqui, às vezes, a gente vê as pessoas escondendo as características das casas. E isso eu acho que a gente tem que rever. É preciso rever o turismo que está vindo para Garopaba. Melhorar a qualidade do turismo. Nós já tivemos um turismo de muita qualidade em Garopaba. Nos anos 90, Garopaba era... Nossa, a pérola do sul, né? E isso está acabando, tá, Thiago? Está diminuindo. Com isso, né? Tem que cuidar. E nem só o centro histórico, eu acho também, por exemplo, os nossos engenhos de farinha, de açúcar, que são espalhados uma pelos riqueza, bairros, né, do nosso município, dos nossos nativos aqui de Garopaba, e que às vezes acho que isso não é um engenho, ou até destrói um engenho, mas aquilo ali é uma riqueza cultural enorme, né, que para um turismo mais ecológico, que gosta desse tipo de mais gastronômico até mesmo, né, de repente alguma questão mais gastronômica, é importante para o município também reconhecer esse elemento social que é os engenhos de farinha, de açúcar, cana-de-açúcar, que estão no nosso município, né? Tens razão. Inclusive, a serraria movida à água, os engenhos. Imagina um veranista, uma família vir de fora e poder participar do momento que estão fazendo um açúcar mascavo. Pouquíssimas pessoas já viram isso. Eu tive a oportunidade de assistir, inclusive lá no Engenho do Vozeca. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Aquilo parece ouro derretendo. É verdade. O perfume que sai daquilo. Aquele momento, sabe? Imagina uma família poder ir até lá, assistir a isso, ouvir uma música boa sendo tocada ao vivo, degustar as cachaças. Gente, pagariam muito caro para assistir isso. Eu sou de cara, eu vejo as coisas e eu vejo assim, nossa, gente, o pessoal pagaria. Se fosse valorizado,
E aqui pagariam. em Garopaba a gente tem muito disso, né? Tá chovendo, não tem o que fazer. Cara, olha quanta coisa dá pra fazer. Olha esse conteúdo, né, Thaisa? De tanto centro histórico, de visitar essas casas, visitar os artistas aqui locais, né? Os artesãos locais. Acho que Garopaba tem uma gama enorme de conteúdo para explorar no turismo e às vezes fica focado só na praia, né? Que, claro, são lindas as praias, mas tem outros elementos que podem complementar, né? Exatamente. Não temos só praia. Temos muito mais. Muito mais, É. Eu me preocupo essa questão, hoje se fala nessa revitalização do centro histórico, né? Revitalizar, vamos buscar recursos, vamos fazer projeto. Eu não vi o projeto, não tive acesso a ele. Mas me preocupa, assim, o que é revitalização, né? Não é lá tirar a lajota, deixar outra lajota. Eu tenho, sim, um certo receio do que quem está gerindo, né, esse recurso, ou quem vai gerir esse recurso, o que está na cabeça dessas pessoas que é uma revitalização. Né? Eu fico bem preocupada também. O que me preocupa mais é o não valorizar o que nós temos hoje. Eu comento sempre a questão do calçamento ali da rua... Era a Rua Santana, né, antigamente, onde ficava o BESC. Sim. Agora tem outro nome. Marques Guimarães é ali? Eu acho, não. A rua... Tô perdida ali. A não ser a Avenida Segunda próxima, mas né? antigamente era Rua Santana. Rua Santana. Né? E que foi uma das primeiras ruas a receberem calçamento. Talvez eu esteja enganada, mas pelo que eu me lembro dos relatos que eu já fiz ali, que eu ouvi dali, foi a primeira rua a receber o calçamento. Porque ali era a rua do comércio, né? Isso. Tinha as lojas, o era banco, a rua que bombava ali. Tinha o cinema, né? A boate. Então, isso não é valorizado, tá? Tempos atrás, alguém estavam dizendo que iam calçar, que iam botar paver. Paver. Aí eu fico assim, meu Deus, gente... Se fosse lá em Tiradentes eles tiraram todas as pedras, nivelaram a rua e colocaram as pedras novamente. As mesmas pedras? As mesmas. Paraty fez a mesma coisa. Tirou, nivelou e colocou novamente, lado a lado. Por quê? Porque elas é que foram colocadas, não sei quanto tempo atrás. São elas, aquelas pessoas pegaram naquela pedra. A história de quem construiu aquilo ali, Isso, é ali que está a história, não é no paver. Um paver é bonitinho. Vai ficar mais moderno, vai ficar mais moderno, mas é isso que querem para o centro histórico. Mas é isso que querem ou a gente quer valorizar o que a nossa história conta? Por quê? Porque poderiam botar uma placa, primeira rua calçada de Garopaba. Essas pedras marcam o primeiro calçamento de Garopaba. Eu posso estar delirando no que eu falo, mas é porque é isso que eu viajo. Não, mas tem Quando razão. eu vou isso lá, é fato. É isso que eu penso, sabe? Aquelas ruínas da casa do padre. Aquilo lá vai desabar? Uma hora vai desabar. Que só tem um arco agora, né? Aquilo ali era uma casa de 2 andares. A questão do Padre Faraco é uma história única que a gente tem na cidade, né? Imagina, muito icônica, né? Antigamente as pessoas batiam na porta e pediam para falar com o padre e a moça dizia: o pai não tá. Você já pensou? Isso é muito interessante, né? E é claro, a gente tem assim um pessoal ali que valoriza essa história, mas aquele arco que é feito com óleo de baleia. Se tu for lá, tu vê as conchinhas no meio dos tijolos, né, das pedras. Aquilo uma hora vai desabar. Né? Triste, né? É triste, é a nossa história. É muito triste. Quando as pessoas antigas falecem, como o vô Zeca, né? Isso faz parte da vida. É muito triste, é um ciclo que se encerra, né? E, por sorte, a história dele foi registrada em revista, em jornal, TV, né? Então, por sorte, ficou esse registro e o legado, tudo que ele ensinou. Mas a arquitetura, ela vai se acabando e ela não fica registrada, não volta. Aquilo ali só tende a ser substituído por algo novo, algo mais moderno, algo mais vistoso, e aí aquilo ali se vai, né? Por isso que eu acho que a gente tem que tentar preservar uma parte, pelo menos. É triste, me preocupa realmente essa questão da revitalização do centro histórico, onde tudo começou, onde a Vila de Pescadores, né, se tornou comunidade, depois virou cidade, município, né? E é triste, a gente, claro, a gente torce que seja realmente como a gente está pensando, registrar, deixar aquilo marcado, né, para que tenha essa história contada, né?
Porque eu sou jovem, mas e já tem muitas histórias lá daquela rua que tu fala. Eu imagino quem é mais velho do que eu. Quantas histórias mais tem ainda, né? Os meus pais, os pais da Manu, né? A tua mãe, quando veio pra cá. O que ela lembra daquela rua quando ela veio morar em Garopaba, né? É muito, muito louco, mas é importante que eles pensem assim como a gente está falando. Verdade. Falando sobre Maruí, né? Que tu morou lá em Maruí. Sabe o apelido de Maruí? Não. Não? Não. A Pequena Joia do Litoral. Olha que bonito. Maruí tem um apelido. Uma vez eu fiz um programa sobre a história de Maruí, que é uma história muito rica também, né? Uma cidade muito antiga, né? Ali contam os antigos que naquela lagoa de Santo Antônio dos Anjos, ali, né? Houve aquele embate entre os farrapos, Exato, né? Bem sangrento, bem inclusive. sangrento, de Anita Garibaldi. E aí as pessoas que moravam no litoral se escondiam em Maruí, né? É uma história muito legal. E aí eles contam que isso tudo gerou o apelido da Pequena Joia do Litoral Catarinense. Olha só, que bacana. Muito legal. Tu lembra de momentos lá? Lembro, lógico. Nossa, infância, lembro, né? porque... era uma coisa bem da época da infância, bem infância mesmo. A primeira infância foi vivida ali, né? Uma memória bem afetiva, né? Então eu lembro, assim, de estar no pasto com as crianças e a gente brincando de guerra de bosta de cavalo. Essas coisas assim. Aquelas brincadeiras bem... que hoje ninguém nem imagina que se brinque, né? Mas o primeiro tombo de bicicleta foi que eu levei numa lomba lá e tem até hoje a cicatriz no joelho. Que bom. Thaís, foi um prazer te receber aqui. Eu adorei. No Estúdio 1. Foi muito legal. Que bom que tu gostou. Foi muito legal. E sinta-se à vontade. As portas estão abertas para a gente voltar e conversar e falar mais sobre Garopaba, sobre as notícias, sobre as histórias, sobre tudo aí que tu já carregou e certamente vai continuar carregando pro teu trabalho, pra tua vida. Thiago, foi uma honra estar aqui. Eu tenho um apreço muito grande pela tua pessoa, pelo teu profissional, né? A gente trabalhou junto por um período, né? Lá a gente se conheceu por cima e a gente se ajuda muito na nossa profissão, né, Thiago? Sim. A gente troca bastante figurinha, assim, conversa, se ajuda e gosto muito de ti, então fiquei muito feliz com o convite. Sucesso. Que bom. Nessa caminhada. A gente agradece. Muito obrigada. Prazer estar aqui hoje. Manu, muito obrigada. Obrigada. Adorei. Eu que agradeço a presença da senhora aqui, né, por estar com a gente, compartilhar esses momentos. Acho que história, como você, né, registra em matérias, a gente está registrando também a imagem, um pouco da tua história. Acho que, geralmente, quem faz isso é pouco entrevistado, pouco conversa, né? Eu acho que é muito mais uma linguagem que você expressa do que alguém vem fazer isso com você, né? Essa experiência de alguém conversar com você é diferente, né? Foi bem diferente mesmo. Eu tô muito... Foi como eu te falei no início, né, Manu? Eu tô muito acostumada a entrevistar. É a primeira vez que alguém me faz as perguntas e eu tenho que responder. É difícil. É difícil. Mas deu certo. Saiu tudo bem. Que bom. Saiu tudo bem. Pessoal, agradecer a participação de todos que nos acompanham no canal 11 do TMW Pix, que nos acompanham pela Gigo TV, pela CDN e NX Play em todo o Brasil e, claro, também nas nossas redes sociais. A Manu vai dar os recados, como você faz para encontrar a Pix TV. É só ir lá no Instagram, no Facebook, @PixTV Digital, e encontrar a gente para ficar sabendo de todas as novidades que acontecem aqui no Estúdio 1 e também na Pix TV. Um forte abraço e até breve. Tchau, pessoal. Até mais. Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Muito legal. Foi tranquilo? Foi, né? Que bom. Foi ótimo. Não dei nenhuma bola fora. Não.